Fala galera, tudo bem? Sou o professor Márcio e vamos falar agora sobre a associação de resistores em série. Quando a gente fala associação de resistores, é quando nós estamos associando resistores. Mas professor, para que eu quero associar resistor? É porque muitas vezes nós não encontramos um único resistor com a resistência elétrica de que eu preciso para o circuito. Então eu preciso associar ele, de tal maneira que eu chegue naquela resistência elétrica desejada. Então, quando eu vou associar resistores em série, eles vão apresentar no circuito para vocês um resistor do ladinho do outro, ou seja, todos no mesmo fio. A gente pode pensar assim, todos os resistores no mesmo fio. E o que isso traz de importante? Bom, se é no mesmo fio, todos eles estão percorridos pela mesma corrente elétrica. E que cada resistor, a corrente elétrica passando por aqui, vai determinar uma diferença de potencial, ou seja, uma queda de tensão a cada resistor. Então, ele vai dividir a tensão elétrica proporcionalmente à resistência elétrica. Tensão igual a R vezes I. O I é igual para todo mundo, certo? E o U é proporcional à resistência. Para ter uma queda de tensão, uma diferença de tensão, uma DDP, uma diferença de potencial maior, eu tenho uma resistência maior. Quanto maior a resistência, maior a diferença de potencial entre seus terminais, entre seus extremos. Ok? Então pensa lá, ó. Divide tensão, por quê? Porque a mesma corrente elétrica está passando por todos eles, certo? E a tensão, a diferença de potencial entre seus terminais é diretamente proporcional à sua resistência. Bom, então se eu quisesse saber qual é a tensão total desse ramo aqui que eu tenho, qual a tensão total? Basta que eu some o 1 mais o 2 mais o 3 mais o 4, certo? O 1 mais o 2 mais o 3 mais o 4. Se eu agora aplicar a lei de Ohm e substituir, ao invés de U eu ter resistência multiplicado pela corrente, ou seja, se eu estivesse tirando todos esses resistores e colocasse um com a resistência elétrica de todos eles, eu chamaria de resistência equivalente. Então a resistência equivalente é aquele resistor imaginário que equivale à resistência da associação toda de resistores naquele ramo, certo? Então se eu tirasse todos esses resistores e colocasse só um, com a resistência elétrica que todos oferecem nesse ramo, eu posso dizer que esse cara é o resistor equivalente, ou a resistência equivalente. A resistência equivalente multiplicado pela corrente vai ter que ser igual à resistência do resistor 1 vezes I, resistência ao resistor 2 vezes I, resistência ao resistor 3 vezes I, resistência ao resistor 4 vezes I, ok? Matematicamente eu posso colocar em evidência o I, porque a corrente elétrica é igual em todos eles. Colocando em evidência, eu posso depois cortar. E eu chego à resistência equivalente, que é a soma das resistências de cada resistor. Então, na associação em série, a resistência equivalente é igual à soma das resistências de cada resistor. Conclusão: a resistência equivalente é a soma das resistências de cada resistor, de quantos tiverem. Ok? E uma coisa que é interessante você perceber é que se eles forem todos iguais, a resistência equivalente você pode calcular da seguinte forma: contar o número de resistores e multiplicar pela resistência de um deles. Então se eu tenho 10 resistores de 2 ohms, todos em série, 10 vezes 2, 20. Então N é o número de resistores em série que você tem. Ok, gente? Fiquem bem e até a próxima.